Bom dia, pessoal que tá chegando, do álbum Beijão. A Aero, minha amiga aí do coração também, que acabou de entrar. Gente, era minha amiga aqui da Itália, tá? Pra quem não a conhece. A Dani, a Maria Dan, bom dia, beijos. Regina, bem-vindo a todos. Hoje estudando, mais uma vez, já estamos nos capítulos finais do livro Vida e Sexo, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tá? Hoje, 28 de outubro de 2011, o ano voou, né? Vocês sabem que eu tenho desejo de fazer uma coisa de marcar a data quando eu começo um livro, mas eu pensei que eu tinha marcado esse aqui e não marquei, que eu queria ver quanto tempo a gente ficou nele. Mas tudo bem, mas já estamos já a caminho da finalização do livro, para depois começar convidando vocês a participar, sendo que, se vocês são de acordo, claramente, o Sexo e Destino do André Luiz. A nossa intenção de fazer primeiro Vida e Sexo, até porque o tema sexo dividido em capítulos, né, em situações, traria já pra gente como se fosse uma introdução para aquele outro livro, né? Então nós já estamos assim meio preparados para depois enfrentar o outro livro, né? Até parece que ela está entrando pra guerra, né? Estar de bem-estar com o novo livro do André Luiz, certo? Então já se sintam convidados que, acabando esse livro, nós vamos fazer o Sexo e Destino da série Vivendo no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, tá? Para quem não sabe, a série do Mundo Espiritual é aquele que iniciou com o livro Nosso Lar, tá? Que fizeram um filme, Nosso Lar e tal, tá certo? Então vamos lá, olha só. Nós estamos continuando o capítulo 23, carga erótica, 24, carga erótica. O Dudu olhei no livro, 24. Né? Iniciando, eu já tinha feito ele 2 sexta-feiras atrás. Faço de novo? O que é que vocês acham? Então vamos lá. 2 sistemas se defrontam, dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências quase tão insensatas uma quanto a outra ao lado desses 2 grandes partidos. Formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único a alcançardes a perfeição. Do item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse do capítulo 11 é quando se fala dos suplícios, né? Dos altos flagelos, se lembram lá no Evangelho? E da autopunição, e que muitas vezes, crendo que punindo o corpo, estamos nos elevando a Deus. E vamos dobrar sim, submeter sim, mas o próprio espírito, não é? Aos sacrifícios,
as renúncias morais que muitas vezes devemos e temos que fazer para chegarmos até o Pai, até conectarmos com Deus. Mas os suplícios físicos, não é? Seja eles quais forem, a renúncia do bem-estar do corpo físico não agrada a Deus, não é? Porque nós temos que ter cuidado com o nosso corpo físico, do mesmo jeito que a gente tem que ter com a alma. Então nós temos que cuidar de ambos. No corpo físico, porque é usufruto de Deus que nos empresta, para que nós venhamos estacionar, passar tempo aqui no planeta, né? Nós chegamos aqui, nascemos, crescemos, e nós temos um objetivo de crescimento, de evolução. Nós precisamos socializar-nos, nós precisamos estar junto com o semelhante. E nisso nós precisamos ter um corpo sadio. Então nós já temos, como diz esse próprio capítulo do Evangelho, que não foi dito aqui nesse pedacinho, que nós já temos bastante problemas já em si por si, que a gente não venha criar mais daquilo que a gente tem, né? Então que a gente cuide do nosso corpo, que nós venhamos a suprir as nossas necessidades físicas, mas não atacadas a essas necessidades. Eis o equilíbrio. É igual quando a gente precisa comer para alimentar o nosso corpo e ter energia para cumprir o nosso papel de homem do mundo, ou quando a gente tem que comer até cair, até se sentir mal, até ter problema gástrico. É uma grande diferença. Por que chegou a essa abordagem? Porque nós estamos falando de sexo. Isso é muito interessante. Porque vamos falar do uso do sexo, da necessidade do uso do sexo e da condivisão que é natural e ação humana entre um homem e uma mulher. Mas o abuso dele é igual alguém que come, não é? Até se sentir mal. Então vamos continuar o nosso livrinho aqui. O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais, vividas nos reinos inferiores da natureza. Então nós já trazemos na nossa bagagem, através da nossa própria evolução, de uma simples célula, toda a nossa vivência sexual. Interessante isso, né? É interessante porque existe um processo assexuado das próprias células, não é? As células que se reproduzem sozinhas. É um processo sexual. Isso é interessante, né? Ou, por exemplo, os animais ou os cavalos marinhos que engravidam sozinhos. É engraçado a natureza. Mas nós trazemos na nossa bagagem as nossas experiências no âmbito da sexualidade. Então, da quando nós éramos simples células, que nós nos reproduzíamos por si mesmas, ou quando nós chegamos a uma maturidade celular ou física, que nós precisávamos da divisão celular, não é? Da união celular de um outro gameta, para que pudéssemos evoluir, renascer e crescer. Então nós temos a nossa bagagem. Então todas as nossas experiências ficam gravadas em nós, não é? Tanto é assim que quando nós falamos em evolução, nós percebemos seres humanos mais sublimados, outros menos sublimados, um entendimento da sexualidade mais voltada para os instintos animais, outros para a sublimação da alma, não é? E assim vice-versa. É disso que se trata o nosso capítulo e nós vamos entender ele seguindo assim mais adiante. Vamos lá. De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo por séculos de séculos, na esfera animal, a individualidade erguida à razão surpreende em si mesma todo mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Então é um fato educativo, faz parte da nossa evolução, não é nem imundo nem proibitivo, porque é tão sublime as energias sexuais
e a intimidade sexual, porque é através dela que os seres humanos nascem, não é? É o portal de Deus para a própria reencarnação, porque o ser humano não nasce do ovo, né, da lei da reprodução. O ser humano não nasceria do ovo, ia ser estranho, né? Olha a divindade como é perfeita. O ser humano precisa do outro ser humano, senão, olha, seria um egoísmo. Já pensou se hoje, nesse patamar da nossa vida, nós fôssemos autofecundativos? Nós, olha a sabedoria divina, nós seríamos mais egoístas do que nunca. Porque eu estava afim de ter um filho, eu me autofecundava e que se explodisse quem fosse. O homem, pela mesma circunstância, ele estava afim de ter um filho, ele se autofecundava e o outro que se explodisse, não é? Em vez de Deus faz tão perfeito e tudo se move na natureza numa perfeição, numa sintonia, numa simbiose tão grande, que um ser humano, para poder reencarnar, precisa do outro, não é? Um homem e uma mulher que se encontram, células que se têm que se encontrar, né? E vão se desdobrando, transformando até virar um embrião, do embrião para o feto, do feto para o bebê. Seria muito estranho, né, Dudu? Eis a perfeição divina em relação a tudo, em relação ao encontro das pessoas, para o conúbio íntimo, né? Para que nós possamos renascer. Tem coisa mais linda? Eu estava conversando com uma amiga, né? E essa amiga falava de algumas outras teorias. São teorias, não vou citar de onde vem tudo, mas são teorias que ainda têm vestígios católicos, porque dá a entender que o mundo, que a sexualidade é imunda, né? Então, que o ser humano não evoluiu daquele sistema. E assim, olha só, eu acho tão lindo, porque o homem e a mulher, quando se amam e se encontram, é a perfeição, né? É o amor que se está aperfeiçoando. É bem verdade que é mais difícil, mas tem o ponto da divindade, tem um dedo de Deus ali. Isso é uma visão ainda nossa, muito limitada, de pegar o sexo por imundo. Aí surgem-se mil teorias para negar a sexualidade, né? Muitas vezes assim, teorias assim duvidosas, ou para criar como é que eu posso dizer? Para criar um contraste com as nossas próprias ideias filosóficas da doutrina espírita. Dudu disse pra gente: Deus nos traz a mulher e o homem para que se encontrem e perpetuem a espécie, mesmo porque sem nós aqui neste orbe, como evoluiríamos? Como evoluiríamos? Não é? Até porque com o nível evolutivo que chegamos, não é? No despertar da consciência, de princípio espiritual para espírito, como seria? Uma coisa é ser célula e vai, animal e vai, mas quando se é ser humano, está chegando a caminhos da perfeição divina, estamos a caminhos, fizemos uma grande trajetória evolutiva, né? Vamos lá? A princípio exposto aos lances adversos das aventuras poligâmicas, o homem avança de ensinamento a ensinamento para sua própria instalação na monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda aí, é impelido naturalmente a carregar fardos dos estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, que lhes exameiam do sentimento, reclamando a educação e a sublimação. Não é? E olha só, a princípio exposto, ele vai dizendo o seguinte, que o homem começou, não é? Eu tinha falado isso em estudos anteriores, até porque esse capítulo é uma recapitulação dele, porque infelizmente não tivemos a possibilidade de gravar. Mas é uma recapitulação, não é? Um minutinho, Dudu. Aguenta um instantinho. Mas tem criança na escola, o telefone toca, a gente tem sempre que responder, que nunca se sabe. Então, nós passamos por várias aventuras, né? Sim, Maria, tudo bem. Ok. Um beijão, viu? E
nas nossas relações poligâmicas, através da evolução do próprio homem, através do nosso estado, não é? Da selvageria, nós fomos, né, aprendendo que nós tínhamos necessidade afetiva, mais do que nunca, do que a própria sexual. E nós fomos entendendo isso com a evolução do homem, que nós precisávamos de relações monogâmicas, até para poder dedicar-nos, né, afetivamente a uma pessoa. Vocês imaginam, isso acontece ainda no nosso planeta, relações poligâmicas, sejam de parte de mulher ou da parte de homem, que não deve ser muito fácil administrar vários homens ou administrar várias mulheres, dividir a afetividade. No Livro dos Espíritos, quando se fala de poligamia, a resposta é que nós estamos ainda muito mais ligados aos instintos animais, da própria sexualidade, não é? Do que a afetividade em si. Né? É a nossa satisfação dos nossos instintos mais para animais do que sublimando para a espiritualidade. Então nós, chegando na fase monogâmica, nós temos a necessidade de dedicar-nos afetivamente a uma pessoa. Até porque dedicar uma pessoa já é difícil pra caramba. Quando acontece isso de testemunhos de pessoas, uma vez eu vi um amigo dizer assim, que de casado, tendo história extraconjugal, disse assim, olha, nunca desejo pra ninguém ser uma pessoa esclarecida, né? Pra dar um relato desse, teria gente que diria coisa muito pior, logicamente. Mas a pessoa disse assim, e eu achei interessante como o relato, sabe? Disse, olha, não tem uma vida de inferno pior para o homem do que ele ter duas relações. Porque ele não sabe, ele dizendo ele mesmo, cara, né? Ele não sabe como administrar essa situação. Para ele fica muito difícil. É uma vida de inferno, ele não sabe mais como viver, ele não vive em paz. Porque ele tem o medo que a outra pessoa ligue o telefone, o celular, e a própria esposa presencie alguma coisa e venha descobrir. A outra pessoa pretende atenção, pretende afeto, pretende sexo, né? Pretende tanta coisa e ter que dividir. A vida é uma eterna ansiedade de mentiras. Então a pessoa que se encontra em situações assim não está em paz. Porque não tem situação com o ser humano em si de melhor possibilidade quando ele está em paz consigo mesmo. Vai, olha para as pessoas com que convive, é tranquilo com a consciência. É lindo, não é? É uma paz, deitar no travesseiro e dizer, não devo nada a ninguém, não estou fazendo nada de errado contra ninguém. Oh, que maravilha! Não é? O Caminhando disse ali para nós. Ele tentou ter paz sexual, mas deparou com o contexto. Não é nem paz sexual, sabe, Caminhando? Porque a paz aí é como se fosse um contraste, uma satisfação a mais. Porque quando você ouve relatos sobre a poligamia, por exemplo, o André estava tratando disso, sobre a poligamia, e o indivíduo dizer que precisa, porque nós homens somos poligâmicos e já com 5 mulheres. E eu ainda não me sinto satisfeito. Olhei pra cara dele e falei, guarda um pouco. Que situação, não é? Mas ele quer satisfação dos instintos sexuais, mais do que a paz. Porque a paz é paz, já sabemos o significado dessa tranquilidade, não é? Que a pessoa não está em paz. Porque, olha só, as pessoas que sofrem daquela doença da dependência do sexo, uma doença, que agora não me vem nome, gente. Não é sexolatria, tem um nome. Exato. Caminhando continua ali pra gente, desenvolve muita coisa, satisfação sexual, poder, subjugação, hierarquia social, autoafirmação. É muito complexo o fato, né? Então, a paz sexual se dá realmente quando a gente tem uma outra pessoa de vida monogâmica. Primeiro que a intimidade sexual é uma troca de energia. O título já do capítulo se chama carga erótica, né? É uma troca de energia. Quando existe uma outra pessoa que quebra essa carga erótica, já existe um distúrbio energético. E a pessoa sente, né? Não se sente bem. Fora um curto-circuito, né, Dudu? Fora
por exemplo, as influências espirituais. Isso a gente está dizendo tirando a possibilidade, não é, de ter influências sexuais, e de repente você está pensando que tá em 3 e você está bem em 10. Você pensa que está em 3, mas você tem mais do que 10, né? Oi, Estrela, bom dia, bem-vindo. O Dudu disse pra gente. Na verdade, é isso mesmo, a gente não ama mais de 2 ao mesmo tempo. A gente só quer satisfação sexual. E essa satisfação sexual é muito ampla, sabe, Dudu? Por isso que a gente não deve julgar. Porque muitas vezes isso não entra só o fato do conúbio, da intimidade sexual, mas muitas vezes uma autoafirmação, um complexo, não é? Uma tristeza, uma busca de alguma coisa que não encontra em si mesmo, não encontra em ninguém. Por isso que a paz sexual, ela se encontra de fato quando você está completo, você encontrou uma pessoa, você tem a satisfação sexual, né, no caso da paz sexual, de conhecer a si mesmo, os anos passam e os parceiros se conhecem cada vez mais. Não é que a coisa fica chata, fica entediado, fica chato, não. Muitas vezes a frequência daquela ação diminui. Não é mais quando se tinha o início do relacionamento, porque no início do relacionamento, não é, tocou, pegou fogo. Mas se aprimora. Então aquele diminui em quantidade, mas muitas vezes se aprimora. Porque passa-se a conhecer o parceiro ano depois de ano e a gente sabe como satisfazer o outro, a relação de amor, o depois, o beijo depois, a satisfação do depois, a capacidade de sorrir depois, ou de fazer uma piada, uma brincadeira, não é? De se abraçar depois. Olha, isso é uma magia importantíssima, né? Entre um homem e uma mulher. É aí que entra a paz sexual de fato. E vocês vão entender que na continuação do nosso estudo, nós vamos falar justamente disso. O Dudu, quando você se sente que está sendo amado de verdade, não precisa de mais ninguém. Pois é, né, Dudu? E não é só quando a gente se sente amado. Porque a submissão do amor é quando a gente dá amor. A gente tem mesmo o prazer de dar. Porque no amor, o mais legal é dar do que receber. Só que veja que é uma linha de retorno, não é? Quanto mais você dá amor e a situação está equilibrada, você também recebe. Tem muita gente, somente em atendimento fraterno, em conversas amigas, que você observa, minha esposa ou meu marido me dá pouco carinho e tal e tal. Mas se você observar, olha só, mas você está dando carinho? Você está dando? Então dê. Mas fulano me abraça pouco. Abrace você. Vai lá e abrace. Beije, aperte, cheire, né? Que na Bahia todo mundo dá um cheiro gostoso. Então cheire. Chame de meu amor, né? Vem cá, coisinha. Dá um beijo assim e tal. Porque depende muito da gente também. A gente fica só esperando, né? A gente espera. Mas a gente, ou por vergonha, ou por timidez, ou porque não é acostumado, não sabe como agir. Então, quando a gente começa a dar carinho, de repente a gente recebe, né? Começa a receber. É um círculo que vai e volta, né? O Dudu disse ali pra gente. Mas não podemos fazer da relação uma rotina amarga, seca, sem sentido. Pois é, depende muito da gente. Acontece que nada é só flores. A vida de encarnado é de aprendizado, não é? Então tem dia que realmente você não está afim de olhar para a cara do caboclo, nem o marido está afim de olhar para você, os problemas de vida, e você está nervoso, e tal, mas depende muito da gente colocar muito o coração cristão nas relações. Então pode acontecer um dia, 2 dias, mas você aqui, quer pegar a rédea da situação e transformar, né? Ou tá brigado e um dos dois quebrar a birra da briga. Não importa quem tem razão, bora parar por aqui, porque senão fica muito longa a coisa. Vocês sabem, isso é um raciocínio filosófico meu, que eu observando com os estudos e tudo, eu percebi o seguinte, que muitos rancores e ódios fica porque muitas vezes não se esclarecem as coisas de logo. Aí o tempo passa. Vamos botar uma pedra em cima disso.
Mas bota a pedra em cima para o sentimento, seja o que for, tá sufocando, tá colapsando lá embaixo, né? Tá? Mas não foi curado. E aí muitas vezes, aí entra o orgulho, né? Ficam assim, encarnações inteiras, sem esclarecimento, não é? Fica sem esclarecimento e fica o rancor. Esse rancor vira ódio e muitas vezes vira obsessão ou auto-obsessão, não é? Então, teve o probleminha aí? Vamos resolver logo. O mais rápido possível. Como diz Dr. Sérgio diz uma coisa assim super legal, eu repito pra vocês, porque aquilo que eu penso, sabe? Ele disse, caramba, né? Ele diz aquilo que eu penso. Então ele disse assim uma coisa que usa as palavras dele porque ele soube se exprimir melhor. Ele disse assim: quando a gente para de combater, né, de querer se afogar, e eu falei isso outro dia, com os problemas que estão acontecendo conosco, a gente vive melhor. Então ele diz assim, olha, se está acontecendo tal coisa, é porque tem que acontecer, né? Tá fluindo, faz parte, eu tenho que passar por aquilo. Então eu não vou brigar. Então, tem aquela pessoa que tá fazendo você morrer de raiva. Aí você respira fundo, aí você age diferente. Às vezes até você se sente mal porque você não respondeu, a pressão vai subir. Oh, ele diz, né? Você vai ter um acidente no estômago e tudo, mas aí você aceita. Resignado. Mas não significa ser omisso ou oprimido. Olha como é diferente. Você flui, porque aí você não retém o rancor, não retém a raiva, deixa passar, passou por você. Passou. Quando você começa a fazer esse tipo de raciocínio, né? Esse tipo de meditação sobre essas circunstâncias da vida, de repente você percebe que tem mais saúde. Passou, fluiu. Você não reteu a situação. E aí você tem mais facilidade de ter conexão com Deus. E quando você tem mais conexão com Deus, você começa a ter mais boas influências, receber bons conselhos, né? Intuições melhores, até mesmo de resolver aquele problema que você está passando. Pois eu vou dizer para vocês, em determinadas circunstâncias que eu pensei que não tinha saída, que eu deixei levar e agir desse jeito, se resolveu. É incrível. Se resolveu. É por isso que determinadas linhas exóticas, não ia dizer erótica, tá? Exótica, não, linhas esotéricas, desculpem. Esotéricas falam desse tipo de meditação, né? Pois é, né, Dudu? Quando tem que agir, quando eu tenho que intervir com segurança, não é nem esquentar, nem com energia. Quando eu tenho que intervir com energia, eu ajo, né? Eu vou intervir com energia porque muitas vezes é preciso que você tenha a intervenção da energia, né? Nos estudos bíblicos, nos estudos evangélicos, nós sabemos que Jesus, quando teve que agir energicamente, ele agiu, mas com amor, né? Porque você age com energia, mas a pessoa que está recebendo energia, ela sabe que ela é amada, mas que naquela hora ela está tomando uma dura, como eu queria ser tomada uma dura também, ou como eu tomo, né? Quem disse que eu não tomo? Mas para você tomar muitas vezes, aquele choque, né? Tomar aquele choque, deixa eu pegar as rédeas da situação, deixa eu agir. E todas as vezes que a situação é muito grave e que você tem a serenidade, assim, eu confio em Deus, que você deixa a fé mesmo te levar. Não confio em Deus. Às vezes as pessoas acham que você é maluca, você está pirado do juízo, não é possível. Ou bebeu, ou não está legal, né? Mas que você não contrabate, porque se você está se afogando e você se bate, você se afoga. Se resolve. Passa-se um tanto de tempo, assim, às vezes curto, às vezes mais longo um pouquinho, mas se resolve. Porque realmente as situações vão melhorando, você fica muito melhor intuído. Se a sua vibração fica mais equilibrada, entende? Por quê? Né? Vamos lá? Então, nós falamos da poligamia, nós falamos da nossa necessidade da monogamia, nós falamos da nossa realização em sendo monogâmico, não é? E continuando aqui.
Depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que em verdade não se libertará unicamente a preços de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho, de vez que instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem e sim auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Aqui fala justamente da nossa carga erótica, dos instintos e das paixões. Não é que ele se destrói, ele se eleva, ele se transforma, não é? Então nós temos, vai como diz os estudos com a Joana de Ângeles e tudo aí, que nós a sublimamos. Porque as paixões não é de toda ruim. Muitas vezes, quando nós falamos de paixões, tá? Nós temos um certo preconceito, não é? Mas a paixão de tudo ela não é ruim. Cadê Wagner, que é meu livro dos espíritos ambulante? Tá aí, Wagner? A questão é a 1000 e quanto, Wagner? Ou é 700 e alguma coisa, ou é 1000 e alguma coisa. Que é a pergunta sobre as paixões. Então, Kardec, muito curioso, muito interessado, ele pergunta se as paixões é de tudo ruim. Ele diz que os espíritos dizem de não. Que as paixões, muitas vezes, estimulam ao homem o crescimento, a evolução. É o uso delas que o destrói. Então, muitas vezes, não quer dizer que é o mal de tudo, mas um estimulante para o próprio crescimento. Então a paixão não é de toda ruim, né? O Dudu disse ali pra gente, serenidade é tão difícil, mas quando se tem a luz que trazemos no coração, porque conseguimos digerir as coisas com normalidade e equilíbrio, é porque nós temos certeza, Dudu, que passa. Você entendeu? Quando nós estamos circunscritos e limitados à vida atual, nós nos angustiamos. Quando nós sabemos e nós vemos as coisas com a perspectiva assim do infinito, a longo prazo, nós sabemos que vai passar. Quando você pensa que uma encarnação é um segundo da eternidade, só que nós somos imediatistas. Quando nós passamos a fazer um exercício mental, que um problema que muitas vezes duram 10 anos, 15 anos, ele só vai durar 10 anos, 15 anos perante 80 anos, entende? Não é nada. Quando você pensa que você pode ter feito erros absurdos na sua vida, que aquilo durou 3 anos, mas que são 15 anos que você está no caminho do bem. Mas muitas vezes a culpa é a falta de entendimento do crescimento, da própria evolução da pessoa. Passou 15 anos que ela está agindo bem, mas aqueles 3 anos que ela deu de cabeça na parede, ela ainda se lamenta, ainda chora, ainda tem culpa, ainda não se auto-perdoou, entendeu? Caramba, quando vocês quarta-feira falaram, por exemplo, do Saldanha, quem está no estudo da quarta-feira, o espírito do Saldanha, e a gente brincou e o Dudu ainda disse assim pra gente, mas Saldanha agora já pediu luz, não é? Saldanha foi obsessor, que ano era aquele, Dudu? Anos 50? Já tinha se regenerado já naquela época. Vocês imaginem trabalhando em continuação, a que ponto que o Saldanha está, né? Vocês imaginam que a gente fica de remorso, de autoculpa, por alguns anos de erro, e a gente já está insistindo no caminho do bem por triplo, quadriplo daquilo que nós erramos. E que nós temos expectativa de esperança muito maior, porque a gente não sabe quando nós vamos desencarnar. Mas só que é o seguinte, é uma ideia que nós temos que ter dentro de nós da própria mudança, que nós somos capazes. Porque muitas vezes ficar na próxima encarnação eu vejo, depois eu resolvo, porque eu sou torto, porque eu não tenho jeito, aí fica mais difícil. Aí fica mais difícil porque nós, até por ações e por palavras, nós cristalizamos comportamentos. E quando nós cristalizamos comportamentos, aí, fica difícil. Vamos chegar lá, do mesmo jeito. Muito mais lentamente, é certo. Mas vamos chegar lá. Mas aí fica difícil. Fica mais fácil quando tem a serenidade, entendeu, Dudu? Que deixa fluir mesmo.
e que vai se resolver, e que faça por ti que ajudarei, eu vou fazer o possível para modificar as coisas, vou agir, vou dentro das leis cristãs, e tudo passa. Tudo passa, né? Vamos lá? Olha só. Então, essa energia está inerente em nós. Então, a energia sexual é uma energia... Deixa eu ver se vocês estão me seguindo aí. A energia sexual é uma energia... Pontinho, pontinho, pontinho. O que vocês acham? A energia sexual é também uma energia... Wagner, Florzinha, João, o Dudu, a Silvia, a Olga, do Alba. A energia sexual é uma energia criadora. Ela é criativa. Por que ela é criadora? Por que a energia sexual é criadora? Vocês não ficam com medo de escrever na tela não, que eu não vou dar ponto pra ninguém. Bora lá, tem que trocar ideia, tem que pensar mesmo. Não é? Por que uma energia criadora? Porque ela está ligada, bravíssima Lua, porque gera vida. O primeiro ponto é gerar vida. Ela é criadora, porque através dessa energia que duas células se encontram para a fecundação. E da fecundação, se for da vontade de Deus, gerar um ser humano. Eu tô tão fluente, né, falando desse tema, quem sabe por quê. E depois disso, ela não fica restrita a isso. E aí ela, da energia criadora, ela passa a ser energia criativa. Por isso, a sublimação dos instintos e das paixões. Ela não diminui, ela modifica. Não é? Ela não diminui, ela se modifica. Ela aumenta. Essa mesma energia, eu muitas vezes brinco com as minhas amigas, é a mesma energia que você vai pintar um lindo quadro, não é? Obrigado, Lu. Que a gente vai pintar um quadro, que a gente vai fazer um artesanato, que a gente vai bordar alguma coisa, não é? É a mesma energia que nós vamos fazer as atividades do dia a dia. É a mesma energia que nós vamos educar crianças, que nós vamos evangelizar crianças, que nós vamos ter a criatividade de responder perguntas que nos embaraçam. É a mesma energia. Então essas energias, elas não diminuem porque nós nos espiritualizamos, mas elas se sublimam, elas se transformam, elas se ampliam. Não fica circunscrita, quando nós éramos animais, a somente a procriação. Entendem? Então Emmanuel diz... Mas à custa de experiências e trabalho, de vez que instintos e paixões são energias de estados inerentes, a alma de cada um, que as leis da criação não destroem, olha só, e sim auxiliam cada criatura a transformar e elevar no rumo da perfeição. Energias criadoras, mas energias criativas. O Dudu diz para nós, às vezes me pergunto por que o homem não conseguir sublimar como vocês mulheres têm essa facilidade. Maldita testosterona. Pois é, né, Dudu? É aí que a beleza da reencarnação. Hoje nós somos homens, amanhã nós seremos mulheres. Acho que eu disse errado, né? Hoje nós somos mulheres, amanhã seremos homens. Já que eu sou mulher, ué. Não, Dudu. Em vez, Dudu, uma situação completa a outra. Fica mais fácil para a mulher, bem verdade. Mas se o homem se empenha nisso, ele consegue. Entende? É normal que ele vai ter esse hormônio que é sempre regulado pelo próprio espírito, não é? O hormônio, ele vem a carga de hormônio mais ou menos pela própria estimulação do espírito. Pode ser reorientado. Tanto é, Dudu, assim, que quando vai chegando uma certa fase da idade, o homem não tem mesma energia sexual de quando ele tinha 20 anos. Ele pode ter o sexo na cabeça, mas os organismos, os hormônios e toda a tressatura que o homem tem, né, toda
não funciona como antes, ele não tem mais o mesmo pique. É aí que entra assim conflito. Entende, Dudu? Dudu, tô falando sério. Aí entra assim conflito, porque o sexo está na cabeça, mas a funcionalidade orgânica já não corresponde. É quando educando-se, não é? Chama-se, muitas vezes se refere-se à menopausa do homem antropausa, né, Silvio? É quando se organiza essas energias, né, para outra coisa. É quando a mulher pode trabalhar com um passe magnético, ela tá danadinha, com muito passe, né, magnético. O homem também. São redirecionamentos, porque aquela fase física do homem está em decadência. Mas quando o corpo físico ele vai ficando fraco, o espírito vai se fortificando. Isso é belíssimo, gente. Isso é interessante. Porque o espírito se fortificando, enquanto o corpo, né, vai acabando o fluido vital, ele já não responde do mesmo jeito, vai ter mais chakras, vai ter mais problemas, mas o espírito se fortifica. E se fortificando, ele tem mais energia. É lógico que isso vai do entendimento disso tudo de cada um. Mas isso é esplêndido. A mulher é a mesma coisa. A mulher vai passando, já que a mulher ela tem muita energia, uma certa idade, para a sexualidade, para a fecundação, correto? A natureza assim a fez. Aí vai chegando uma época que aquela energia ela vai ter precisar de diminuir, porque já não a serve mais. Então aquela energia vai se desvinculando das ondas genésicas estritamente e ela vai se ampliando de outra maneira. Então a mulher vai chegando à menopausa. Então os órgãos de procriação dela vão então ter aposentadoria. Não é assim? Ela já não vai ter mais os ciclos menstruais, daí ela não vai ter mais ovulação, aí depois que ela não tem mais ovulação, ela não precisa mais de procriar, acabou. Não é? E aquela energia não está destruída, acabou de dizer Manuel. Aquela energia não desapareceu, aquela energia ela tem ainda, e ela pode fazer grandes coisas nessa fase de amadurecimento. Normalmente, é a fase que a mulher mais trabalha com mediunidade. Ela tem menos anseios sexuais, ela tem menos desejos sexuais. O homem, pela mesma coisa, é na fase madura. Ela já redireciona suas energias para um outro âmbito. É lindo isso, né? Porque não é legal saber de tudo isso? Olha, deixa de arte, viu, Dudu? Ô, Dulce, deixa o Dudu quieto. Olha o que ele tá dizendo. Vamos lá. Mas tudo bem, né, gente? Vocês não ficam constrangidos de falar dessas coisas, não, né? Eu vejo todo mundo muito quietinho. Eu tenho uma amiga que se conhece, ela está vermelha, igual um pimentão. Né? Não fiquem não, viu? Porque isso faz parte da natureza e isso é muito importante saber. Né? Isso é importante a gente saber como é que funciona o nosso corpo, o que é que vai ser. Aproveitem para dar muito passe, para ir nas casas, para ajudar as pessoas doentes, né? Se dediquem à doação fluídica, né? Vamos agilizar, vamos fluir essa energia que nós temos. Fácil entender, portanto, que do erotismo como fator de magnetismo sexual humano, na romagem terrestre, seja em se tratando de espíritos encarnados ou desencarnados na comunidade planetária, não partilham tão somente as inteligências que já se angelizaram, em minoria absoluta no plano físico. E aqueles irmãos de humanidade provisoriamente internados na sala da Diotia, por força dos livros expiatórios abraçada ou requisitada por eles próprios antes do berço terreno. Então ele diz que as energias sexuais não estão vinculadas somente aos espíritos evangelizados ou sublimados, mas isso a gente sabe. Nós estamos numa escala evolutiva que temos da mente mais simples ainda, não é? Simples, infantilizada em relação à intelectualidade e muitas vezes moralmente, a espíritos em minoria,
mais sublimados, né? Espíritos muito mais iluminados do que nós. Então isso é uma escala que nosso planeta tem, porque nós somos mistos em evolução. Então ele fala assim, que a pessoa, ele fala a idiotia, ou seja, com problemas, né, de limitação de expressão da mente. Então o espírito, ele por necessidade, por evolução, ele vem no corpo dele, e aquele corpo dele limita a sua expressão. Então ele não se expressa como uma pessoa normal. Então a idiotia o limita a expressão, né? Então muitas vezes o espírito, por necessidade, porque ele pede, só que ele não age como uma pessoa que tem toda a sua liberdade de expressão através da sua própria mente. A mente o limita, ele não tem como ação completa, ele não pode dizer o que quer, ele não sabe se expressar, é uma situação muito difícil. Mas ele tem as energias sexuais. Não pensem que não tem, porque ele tem, não é? Então, por força de livres expiatórias abraçados ou requisitados por eles próprios antes do berço terreno. Olha que interessante. Os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laço de amor considerado divino. Então, nós já, sem que eu fique rebatendo aqui, durante o estudo, nós falamos do amor sublimado, dos espíritos que se encontram e se realizam com uma pessoa só, monogamicamente e tal. Que o amor é divino, não é? O amor é único, é um sentimento único. Nós colocamos sentimentos acessórios, eu gosto de dizer, né? Quando nós passamos a entender o que é o amor é universal, é como Jesus já o entende, já não precisa de sentimentos acessórios. Então nós temos o amor pelo nosso namorado, pelo nosso marido, pela nossa esposa, que esse amor é associado a paixões, a desejos, né? Nós temos amor a filho, e muitas vezes assim, o amor de mãe é o amor, mas o amor de mãe é um amor único, é o mesmo amor. É difícil que a gente entenda isso, mas é o mesmo amor, é o único, né? Só que vai ser mais purificado, por quê? Porque já não tem ligações sexuais. E essas ligações sexuais já não estão tão ligadas a paixões, ao ciúme, à posse. E olha que isso acontece com mãe e filho, né? Não no sentido das ligações sexuais, mas do ciúme, da posse, do comandar. Desculpa. E o amor considerado divino. Então, assim, o amor é único, é sublime. É porque o amor sem máscaras, né, Sil? Você lembra quando a gente falou de como foi, eu gosto de lembrar assim, desvinculações, nesse mesmo livro, né? É o amor que a gente aprende sem essas facetas dos outros sentimentos que nós temos pelos nossos próprios parceiros, né? O amor de mãe, ele já é um amor sublimado. Por isso que quando nós temos informações da espiritualidade, dizem para nós que se nós queremos entender mais ou menos o amor de Deus por nós, observe o amor das mães pelos próprios filhos, né? Já é um estágio de amor mais aperfeiçoado. Então vamos lá, né? Por enquanto, inabordáveis a nós outros, ou seja, a gente ainda não entende esse amor divino, em seres em laboriosa escala evolutiva que compartilhamos das tendências e aspirações, dificuldades e provas do gênero humano. Então eu falei para vocês que nós somos uma escala mista de evolução, não é? Da mente mais simples a um espírito que venha nascer aqui por missão, muito mais sublimado. E os companheiros temporariamente bloqueados por cérebros deficientes e obtusos atravessam períodos mais ou menos longos de silêncio emocional, destinados a reparações e reajustes, quase sempre solicitados por eles mesmos. Repetimos, já que se sentenciam a entraves e inibições no campo de exteriorização da mente, através dos quais refazem atitudes e recondicionam impulsos afetivos em preciosas tomadas e retomadas à consciência. Então, ele vai falando dessa limitação física, né, da mente. Então, é um silêncio emotivo, porque não é fácil, gente, a gente abrir mão de ter uma pessoa amada do lado.
Até mesmo isso restrito à pessoa que tem um problema de limitação mental. Mas o próprio celibatário, né, que faz por escolha, para ele já não é fácil, mas ele está dono da sua razão, né? Ele escolhe, mas ele está dono da sua razão. E já não é fácil. Mas quando o corpo não exterioriza, que a mente não exterioriza os seus sentimentos, ele tem uma renúncia. E todos nós precisamos de se abraçar, de ser beijado, do afeto, né? Somente na nossa zona mediana de evolução nós entendemos isso. E muito difícil. Mas é uma escolha para que o próprio espírito possa crescer, porque ele renuncia, ele ressente. E através desse ressentimento, não ressentimento, rancor, tá? Mas ressentir, sentir a saudade, sentir a carência, sentir que é diferente, né? Ele vai abrir mão daquilo. E muitas vezes, olha que, além de lindo, de interessante, muitas vezes aquele indivíduo, ele não está tendo o amor homem-mulher, não é? Mas ele vai encontrar uma outra forma de amor que é muito mais sublime, que é o amor de vamos lá? O que vocês acham? Amor de quem? Olha o povo dormindo. Amor de mãe. Amor de mãe. Porque indivíduos que se encontram numa limitação de raciocínio, de exteriorização da mente, muitas vezes ele tem uma mãe abnegadíssima, que o ama, que o cuida, que não tem problema para ele, que ele tem essa dificuldade, que não tem nada para ela, né? Ela faz de tudo para sua felicidade. Ele começa a absorver um outro tipo de amor também. Isso é uma educação. Muitas vezes é necessário que renuncie aquele amor homem-mulher para que ele sinta a perfeição do amor materno, não é? A sublimação do amor materno. Então veja só, como a natureza, nada se perde, tudo se transforma. E é verdade. Ele não está perdendo em nada, ele está ganhando. Ele está ganhando em aprendizado, ele está ganhando em crescimento sentimental. Porque ele pode até abrir mão de ter um aconchego feminino, é bem verdade. Mas aquela feminilidade que está doando para ele os seus dias, as suas horas e o seu amor, está demonstrando para ele aquele amor incondicional, como diz a Sil, que só uma mãe consegue dar. Incrivelmente, mas né? À vista do exposto, ele está dizendo sobre o assunto que ele está falando, é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e a valorizar para a vida, né? Então nós temos o aprendizado, eu já tinha falado isso com vocês. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, entendem? Não é pecado, não é proibido, não é nojento. Espíritos que nascem nesse planeta, se forem da necessidade deles, por mais evoluídos que eles sejam, eles podem utilizar do sexo sem ter nojo ou medo de estar pecando, né? Mas, perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas em que esposamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Então diz, não é proibido, não é pecado, não é nada disso, mas trabalhado com honestidade, com responsabilidade, com amor, é potencial de transformação, seja para nós mesmos, seja para a nossa sociedade. Se nós imaginássemos o ser humano educado sexualmente, não é? Bem orientado com as suas energias criadoras, transformando, né? Sublimando em energias criativas na transformação social, na transformação econômica do mundo, que mundo nós teríamos? Um mundo muito melhor, muitas vezes um mundo de regeneração. Mas como nós estamos mistos, como nós estamos ainda caminhando, não é?
ainda fica mais difícil. É isso que o André Luiz quer dizer. Visando o rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Porque muitas vezes a gente fica achando que a sublimação dessas energias, da carga erótica, é circunscrita à nossa única evolução. É lógico que nós evoluímos sozinhos. Mas quando nós nos educamos sexualmente e nós temos um entendimento melhor da energia sexual, a sociedade só tem a ganhar. A sociedade só tem a ganhar. Vão ser pessoas educadas, pessoas que trabalham para o progresso do mundo, do planeta, pessoas que já não precisam mais violentar umas às outras, pessoas que não precisam iludir ou desiludir outros seres humanos afetivamente. Então, de consequência, estamos caminhando em conjunto através da educação e da reeducação das próprias energias sexuais, não é? Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas, no corpo ou na alma, traz evidentemente maior ou menor percentagens de anseios sexuais. E se expressarem por sede de apoio afetivo, e é claramente nas lavras da experiência, errando e acertando, e tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Fechando com chave de ouro. Porque diz assim, olha, se ainda no meu caminho evolutivo eu não consegui tudo aquilo que ele está ensinando o capítulo inteiro, tudo bem. Irmãos e irmãs, filhos e filhos, eu mesmo incluída, se nós caímos, errou, caiu, não é? O que se faz? Se reergue, não é? Vai pedir a bênção a Deus e tentar de novo para acertar melhor, não é? E caminhando e aprendendo e nos melhorando, como o Saldanha lá do nosso livro da quarta-feira, como ladrão do lado do crente, o amor universal, o amor com Deus, né? Esse amor sem facetas, esse amor sem máscaras, tá certo? Gente, um beijo pra vocês, tá? Muito obrigado. E você tem aquela musiquinha com você, Silvia? Você tem? Você prepara? Tem não? Então agradecendo e convidando. Quem vai fazer a prece pra gente? Quem é o nosso candidato hoje, entusiasmadíssimo para a nossa prece? Quem vai? A Rô Estrela, que é o aniversário dela, é mais do que justo. Você pode, Rô? Você pode fazer a prece pra gente? Isso mesmo, então vai lá. Então, feliz aniversário, um beijo no coração, saúde, paz, amor, alegria, viu? E muito trabalho com Jesus, tá? Um beijão pra você.